Então, o alfabeto faz parte daquela série das 4 perguntinhas que a gente vai ter para poder usar durante o curso, né? Aquelas perguntinhas que vocês não precisam se preocupar em entender a estrutura dela ainda, é mais mesmo decorebinha para pumba, para conseguir usar, porque depois vai ficar natural, né? Então a gente vai treinar hoje essa última pergunta, que é para usar o alfabeto, né? O alfabeto você vai usar em muitos casos em inglês, né? No português não é algo tão comum assim, a gente ter que aprender o alfabeto para usar. Só que em inglês é muito comum, certo? Inclusive tem o Luciano Huck fazia aquela brincadeira do soletrando no programa dele, né? Foi o primeiro cara que trouxe essa brincadeira para cá para o Brasil, porque é uma típica brincadeira americana que tem campeonatos nacionais, começa regionais, depois vira estaduais e tem o campeão nacional de soletrando nos Estados Unidos. Então é uma brincadeira muito séria nos Estados Unidos do Uhum. soletrar, né? Mas exatamente por causa disso, porque é, se escreve de uma forma em inglês e às vezes quando você vai escrever é totalmente, assim, totalmente não, mas é bastante diferente, né? No português tem isso, mas é pouco, é menos, né? É tipo, é os dois S's que não era dois S's, era SC, era C cedilha, não era S, era Z, era o X, mas é pouco, né? As sílabas aí que dão probleminhas em português. Em inglês, não. Em inglês é tudo. Né? Então, essa brincadeira ela é muito séria e se usa muito. Né? Tá, as crianças brincam disso daí como se brinca de pega-pega na rua. Então, é muito comum. Em inglês, chama Spelling Bee. O nome dessa brincadeira em inglês. Spelling Bee. Bee de abelha. B-E-E. Né? Que seria isso. Mas a gente vai usar isso já já, porque na verdade eu queria só voltar em algumas coisas e também tem uma coisinha que eu não falei, que eu preciso falar, porque vai fazer falta. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Fica olhando o que ele está falando. Opa, Pronto? Ninguém. ninguém. Tá, melhor ainda, que não atrapalha. Bem, então, ó, na nossa última aula, nós vimos essas 3 perguntinhas que a gente viu aquelas pessoas famosas para falar as nacionalidades, né? Então nós vimos as 3 perguntas, né, para saber o nome, a idade e de onde que a pessoa é. What's your name? How old are you? E where are you from? Né? E aí a gente viu que para responder para a gente mesmo é super tranquilo. My name is Paranã, né? E para falar a idade e o lugar, I am 45, I'm from Carapicuíba. Depois a gente pulou para quando eu estou falando de uma terceira pessoa, para usar o possessivo his. Né? Então, what's his name? E a gente treinou. His name is Michael Schumacher, his name is Cristiano Ronaldo, e etc. Né? E depois, na sequência, a gente foi para o feminino, para o her, né? O possessivo para a mulher. Né? Então, o nome dela é Her name is Shakira, Her name is Shania Twain, e etc. E aí, logo na sequência, eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês, que eu não terminei. Então, daqui que eu queria dar sequência aí com vocês. Então, do lado esquerdo, eu tenho a tabelinha dos pronomes que representam as pessoas, não é? Eu, você, ele, ela e etc. Junto com a conjugação já do verbo to be, que eu vou até colocar em vermelhinho aí agora. Né? Lembrando que é o ser ou o estar. Né? Então, tá aí. Só que esses daqui de baixo, o it, o we e o they, eu já passei como verbo to be, mas eu não passei os possessivos dele, e isso vai fazer falta para vocês depois. Então deixa eu só finalizar aqui então o it. Fica is, né, o verbo to be, né, o it is. Então, lembrando que esse it nós não temos em português, né? O que é esse it? É a mesma coisa que he, ele, ou que she, ela. Né? Então é a mesma coisa. Então, quando que eu uso o it? Nenê, você lembra quando usa o it? Animal e coisa, né? Para animal e coisa. Também. Também.
Deixa eu voltar para cá para eu ver vocês enquanto eu falo. Porque também, Nenê e Tim, em português, isso é muito. Para a Nenê talvez seja até mais tranquilo, que como a Nenê é professora, isso fica mais claro assim na cabeça. Em português, a gente tem uma coisa chamada sujeito nas frases, que é aquele que pratica a ação, né? Então tem vários tipos, tem sujeito simples, composto, mas isso é tudo balela, tudo besteira, não importa pra gente agora. O que importa é que, assim, em português, às vezes, eu tenho dois tipos de sujeito onde eu não digo a pessoa. Nenhum deles eu não digo, mas eu consigo saber quem é. Por que eu consigo saber quem é? Pelo verbo. Né? Então, se eu digo assim, ó, conversei com a Úrsula ontem. Vocês sabem quem? Eu não preciso falar eu conversei. Porque o simples fato de estar conversei, essa terminação ei no verbo, só pode ser para eu. Então fica tranquilo, né? Também tem um tipo que chama, em português chama indeterminado, onde eu não digo quem que fez, e também não dá para eu saber. Quando eu quero contar um tipo de uma fofoca, assim, eu não quero que descubram quem é, então eu vou e digo assim, ó, falaram mal de você ontem. Aí você pergunta, quem? Pô, falaram. Então esse falaram, a gente coloca na terceira pessoa, como se fosse eles ou elas, mas a gente não tem certeza quem foi. Então, isso só existe em português, esses dois casos que eu falei para vocês. Porque em inglês, o verbo ele é muito simples. Então, vamos dar um exemplo lá do like, né, que a gente conversou na semana passada. Então, o simples like, que é gostar, curtir, etc., para eu saber que é gosto, eu preciso colocar o eu, I like. Para saber que é gostar, eu preciso colocar o você, you like. Para saber se é gostamos, eu tenho que colocar o nós, we like. Porque se eu falar só like, não é. Porque fica tudo like. Né? No português, não. No português é gosto, gosta, gostamos, gostam. Então é mais fácil de você saber quem está ali conectado com qual. Como no inglês não dá, portanto, eu tenho obrigatoriamente que ter sempre a pessoa em inglês. Então, por que eu estou dizendo isso? Às vezes vocês pensam em inglês, em português assim, eu vou fazer uma frase. Sou de Carapicuíba. E aí você, mas não tem o eu. Mas não tem o eu. Você vai e não coloca o eu. Você só coloca am from Carapicuíba. Está errado, não existe. Você fez como você pensa em português. Em inglês você tem que pôr o eu sou. Tem que pôr. Nossa, fica repetitivo. Fica, mas tem que ter. Né? Fica, mas tem que ter. E aí, só voltando para o que eu falei para você do it, que você falou, né, que é para animais e para objetos. Sim, é verdade. Porém, em português, quando eu tenho uma oração que não tem sujeito, que não tem quem pratica, como em inglês eu tenho que ter sempre um sujeito, então eu coloco o it no lugar. Por exemplo, eu digo assim, está frio. Repara que eu só tenho o está e o frio. Eu não tenho quem está frio. Quem está frio hoje? Quem está frio? Ninguém. Não tem quem quando eu digo está frio. Só que aí você não pode chegar em inglês e fazer assim, ó, is cold. Você não pode, porque está faltando o sujeito. Então, nestes casos, quando no português não tem o sujeito, ele é inexistente, em inglês eu ponho o it. Por isso que algumas vezes vocês vão lembrar disso para todo sempre. Algumas vezes vocês vão pegar algumas frases para vocês traduzirem que tem o it, e você fala, ué, mas tá estranho traduzir isso daí. Se eu traduzir esse it, não faz sentido. Tipo, it is cold, it is hot. E você traduzir ele está frio. Não, ele está quente. Não, está frio, está quente. Né? Então, tipo, está tarde, por exemplo. Tem que ser it is late. Cedo, it is early. Ok? É manhã, it is morning. Então tem que ter o it. Então, quando a gente aprende lá na escola que o it é só para animais e para objetos, também, mas não é só isso aí. Tá? Então, algumas vezes vocês vão ver o it, né? Por exemplo, Nenê já deve ter visto isso para falar horas em inglês, né? Você pergunta, what time is it? E aí, quando você responde, it's 2 o'clock, it's 3 o'clock. E por que tem esse it aí? Porque em português eu falo, é uma hora. São 2 horas. Eu não falo, ele é uma hora. Né? Então, o it ele também entra onde em português não tem sujeito, tá? Só para contextualizar aí. Então, vamos voltar aqui. Então, it is, a gente já viu para que é. O we, que é o nós, né? Então, we are, nós somos ou nós estamos. E, por último, o they are, que é eles ou elas são ou estão. Né? Então, o they
é a forma de plural do he, do she e do it. Né? O plural aqui é singular, he é singular, she também e it também. No plural é they. Tá, isso aí eu já tinha falado com vocês na primeira aula. O que vai ter de novo agora é do lado direito. Por quê? Quando eu estou falando eu, a posse é minha, é meu. Então, my name, my car, my cell phone, my guitar, my television e etc. Your, mesma coisa. Você é seu. Your name, your car, your house. His, quando está falando sobre ele. Her, quando está falando sobre ela. E se eu estiver falando sobre it? Como assim, Fernando? Então, por exemplo, eu estou falando sobre o banco. Vou falar um banco, por exemplo, Bradesco. Aí eu quero falar assim, ó. Ele é do lado direito. Então, it is on your right, porque é o banco, é it, não pode ser he, certo? Só que aí eu quero dar uma posse, eu quero falar assim, os clientes dele, estou falando do Bradesco, os clientes dele estão insatisfeitos. Então, esse dele, eu estou falando do banco. Então, não pode ser o his, porque o banco não é uma pessoa. Então, vai ser its. Sem o apóstrofe, porque o apóstrofe eu uso quando eu faço aqui, ó, né, no it is. Para abreviar o it is, eu ponho its. Esse daqui é its. Mas, Fernando, não tem diferença na pronúncia. Não tem, é a mesma pronúncia. Do lado esquerdo é its e do lado direito é its. Você só sabe a diferença de um para o outro se tiver num contexto, numa situação. Porque se eu só falar para vocês its, vocês não sabem se é o it is abreviado ou se é esse dele ou dela para coisas, para animais, para lugares e etc. Tudo bem até aí? Ok. Beleza? Mas aí onde aparece o verbo aí, no plural? Não entendi a pergunta. Onde aparece o verbo no plural aí, do it? To No it, possessivo. no possessivo. Plural, é. Tá, deixa eu voltar para lá então. Aqui, no caso, ele não vai aparecer o verbo no plural, porque aqui é só singular. Lembra que o plural do he, do she e do it é o they? Então, aqui também vai ser o plural aqui que eu ainda vou colocar. Aqui no caso, Nenê, o que tem que tomar cuidado, e é por isso que eu falei para vocês na última aula, sempre lembrar do my name. Por quê? Porque você sempre vai encaixar, depois desse possessivo, você tem que indicar qual é o objeto que indica que é a posse, né? Então, your name, his name, her name. Então, porque está falando do cachorro, o nome dele é Rex. Its name is Rex. Então, vai entrar sempre o objeto possuidor, tá? Então, é sempre isso. No caso da frase do banco, ia ficar its clients. Né? Porque é os clientes do banco. O banco está no singular. Tá bom? Então, vamos no nós aqui. Então, o possuidor do nós é o our. Cuidado com a pronúncia. Ó. Vou até marcar essa letrinha, porque não tem o som de o, né? Tem o som de a. Então, our. Então, por exemplo, se eu fosse falar my name is Fernando, her name is Úrsula, our names are Fernando and Úrsula. Então, é o plural aí, seria o nosso, né? Nosso, nossa, né? E também o plural, nossos e nossas também. Então, our. Então, our names, our house. No caso de vocês, por exemplo, os nossos filhos. Our kids, our children. Ok? Ok. E por último, o they, que é eles ou elas, né? Que é o plural do he, do she e do it. No possessivo vai ficar their. Vou colocar com letra maiúscula. Their. Tem o TH, então é aquela pronúncia chatinha, né? Ó, the. Esse é o do zumbidinho da abelha. Their. Tá? Então, por exemplo, dupla caipira. Their names are Zezé de Camargo and Luciano. Their names are
Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho and Chororó. Ok? Their names are. Beleza? Então aqui é deles ou delas. Tranquilo? Their. Nenê. You have 2 kids, right? 2 or 3 kids? You have Yeah. Babies. 2 babies or 3 babies? You. 2 babies. Yeah? I have. Você Yeah. repete a pergunta, faz favor. How many babies or children did you have? I have 2 children. No, children, no, boys. 2 boys. What are their names? Their names is Jason and Jefferson. Yes. Aí só uma correção no plural, né? Ó, their names, aí ao invés de is, a gente coloca are. Isso. Their names are, taranã, and poranã. Ok? Porque como são dois, a gente no plural, né? Mas é isso aí, é essa. Their names are, poranã, and poranã. Fechou. Tá. Tá bom? Então a gente... Não caberia só falar our names? Our name. Não. Não, porque se você falou our, você se inclui. Você se inclui. Porque aí é nosso, aí eu tô junto. É nosso. Entendi. Entendeu? Agora, por exemplo, se você estivesse apresentando toda a sua família para alguém, aí você falaria our, porque você vai se apresentar também, ó. Our names are Tino, Nenê, Aí sim, porque você se inclui. O our você tem que estar junto, você tem que participar. O their não, o their você está falando de 2 pessoas que não está incluso você. Seria deles, né? O nome deles, os nomes deles. Okay? Agora, o nosso nome, aí você tem que falar o seu. Né? Então, se você falar o nosso carro, o carro é seu também. Agora, se você falar o carro deles, não é seu. É só deles. Então, é só isso daí. Essas palavrinhas, elas são meio chatinhas para guardar, né? Então, é bom deixar anotado num cantinho. E quando vocês forem pegar o vídeo novamente, anota, principalmente a pronúncia, ó. Our e their, certo? Que é a posse. Essa parte aqui, a gente finaliza. Na nossa última aula, a gente treinou um pouco aí de falar as nacionalidades, né? Então a gente falou a idade, a gente falou tudo. Hoje a gente vai focar, que eu até havia falado para vocês no final da última aula, em usar a negativa, né? E corrigir, se vocês lembrarem de onde que eles são, né? Então aqui a gente tem algumas, então por exemplo, Carlitos Teves, né? E aqui tem a nacionalidade Colômbia. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer a pergunta. Então, vocês vão lembrar lá da nossa primeira aula que quando eu tenho o verbo to be, e isso é muito importante, por isso que a gente viu ele separado, porque a partir da semana que vem a gente já começa a ver do e does, simple present. Já vou fazer isso a partir da semana que vem. Porque eles são diferentes. O verbo to be, para fazer pergunta, eu só pego ele e faço a inversão. Né? Só inverter, certo? E para negar é só colocar o not, né? Então, por exemplo, eu vou perguntar: is Carlitos Teves? Ou então, is he Colombian? Então, tá errada a informação. Então, vocês vão negar. He isn't Colombian. Né? Então, ele não é. He isn't Colombian. E depois você vai dizer o que ele é. He is, ou então, he's from Argentina, ou então he is Argentinian, né? Porque a nacionalidade não precisa do from. Né? Então, is Carlitos Teves Colombian? No, he isn't. He is Argentinian, ou he is from Argentina. Ok? Vamos tentar? Nenê, is Arnold Schwarzenegger American? No, he isn't. He is Australian. Austrian, yeah. He is Austrian. Tino, is Shakira Paraguayan? No, she isn't. She is México. Spanish. México, né? Não. México. Não? Não, Colômbia. Colômbia. Não, Vamos de novo. Aí a gente vai pegar...
Shakira Paraguayan? No. No. No, she isn't. She is Colômbia. Colombian. She is Colombian. Boa. Ou então from Colombia, que dá no mesmo aí. Vamos na próxima. Nenê, is Jim Carrey Irish? No, he isn't. He is American. American? No, he's Canadian. Canadian. Yeah, he's from Canada. Sim. Yep, He is from Canada. from Canada. Ok, Irish é o irlandês, ok? A irlandês, eu pensei que fosse iraquiano. O país é assim, ó. Ireland. É Nossa. Irlanda, né? Então, from Ireland, Irish. Tino, is Thalia Argentinian? No, she isn't. She is American. She's American. She's Mexican. México. Tá do lado. É. Esse para. Ok. Bem que os mexicanos queriam, os americanos não, né? Nenê, is Jackie Chan Korean? No, he isn't. He is from Japan. From China. China. É, Tino, falar a mesma coisa. Você sabe que a gente não entende nada disso na nacionalidade. He's from China, Chinese. China. É. Tino, is Andrea Bocelli French? Eita, fácil. No, he isn't. He is Italiano. Italian. Italian, very good. Esse é fácil. Esse foi fácil. Agora eu quero ver esse. Is Sean Kingston English? No, he isn't. Hã? Bob He, Marley. he is from Jamaica. Jamaican, ou from Jamaica, né? Jamaican. Jamaican, yes. Tá. Tino, is Michael Schumacher Swedish? No, she isn't. He. He isn't. Yes. He is Germany. Yes, he's German. É, German ou from Germany. Yeah? Germany. Sweden and Swedish é a Suécia. Ah, Suécia e sueco. Ok? Tá. Vou aproveitar para colocar. É a nacionalidade. Isso, país Sweden, nacionalidade Swedish. Tá. Deixa eu aproveitar aqui e colocar um que o pessoal sempre confunde com Suécia. Switzerland. E aí a nacionalidade é Suíça. Uhum. Aparece muito isso daqui até na Fórmula 1, né, Tino? Que é uma marca de relógio suíço. Então pode reparar que esse nome Suíça aparece na Fórmula 1 como patrocínio de relógio. Certo. Colocando a letrinha aqui. Bem, continuando. É muita consoante junto. É, muita, meu Deus. Nenê, is Cristiano Ronaldo Brazilian? No, he isn't. He is a Portuguese. He is Portuguese. Very good. Is David Beckham Scottish? Tino. No, he isn't. He is England. From England. England. From England, isso. Or English, né? Is Maria Sharapova German, Nenê? No, she isn't. She is Swiss. Sharapova? Rússia. Yes, from Russia. Yes. Tino, is Tom Hanks Canadian? No, he isn't. He is American. American. Is Fernando Cortou, Nenê, não ouvi. Eu falei, pelo menos acertamos um. Is Fernando Alonso Spanish? No,
He isn't. He is. I don't know. Que essa é Nenê, ele é Spanish, sim. Pegadinha. Se fosse espanhol, sim, mas Essa eu botei na sacanagem mesmo. tá Bem. certo. Perfeito. Então vamos lá, ó. Só recapitulando então as nossas perguntinhas para a gente já ir para a próxima agora. Então a gente viu o how do you say blá 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 in English, né? How do you say guitarra in English? Depois a gente viu what does qualquer coisa mean, para saber o significado, né? Então, what does stingy mean? O que significa tal coisa? Na última aula, nós treinamos só com pronúncia. Então, how do you say this word? Como que se diz esta palavrinha aí? Por acaso você tem essas 3 frasezinhas aí anotadas em algum canto aí que dá para ver? A gente tem um caderno. Ah, não, beleza. Já serve. Já tá bom. Porque a gente vai misturar tudo daqui a pouco. Não deixei do say this word, não, porque era oral, não anotei. Vou botar, peraí. Anota aí junto com as outras duas para vocês conseguirem usar daqui a pouquinho no exercício. Então, esse word é pronúncia, né? O word de pronunciation, word de palavra, como se diz essa palavra, how do you say this word? Porque agora a gente vai entrar nessa pergunta aí. Já pode anotar também. How do you spell? Ok? Esse eu tenho. Isso. How do you spell é para pronúncia. Então você já tem as 4, né? How do you spell é para pronúncia. Writing é a escrita, né? Então como que se escreve tal coisa, né? Tanto que o nome da brincadeira que eu falei para vocês lá nos Estados Unidos de soletração chama Spelling Bee, né? Que é o nome dessa brincadeira de campeonato de soletração. Então Spelling Bee é para soletrar. Então como pode acontecer isso? Por exemplo, vocês vão num hotel. Estão fazendo o check-in. Aí o recepcionista pergunta o seu nome. Você fala o nome. Pô, ele não vai saber escrever. Ele vai perguntar para você, how do you spell? E aí você vai ter que soletrar o seu nome, né? O seu nome talvez seja mais fácil, né? Mas, por exemplo, Altino, para eles, já não é tão fácil por causa do L. Né? Então já tem a dúvida aí de ser um L, de ser um U, né? Porque o L do inglês é bem assim, né? L, né? Não é que nem o nosso que parece uma coisa só, o L e o U. Então vai ter que soletrar. How do you spell Altino? A-L-T-I-N-O. Então vai ter que soletrar. Né? Então se usa muito isso quando estiver viajando aí. Então, o alfabeto ele acaba sendo bastante importante. Até mesmo porque às vezes acontece assim, da gente ouvir uma palavra, mas não reconhecer esta palavra. Então você pergunta, how do you spell? Quer dizer, o cara faz uma pergunta e você, cara, não entendi. How do you spell this word, desse finalzinho aí, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. O cara fala assim, would you like to have lunch? Lunch? Lunch. How do you spell lunch? Aí o cara vai soletrar, você, tá, eu consigo reconhecer que lunch aqui é almoço. Entendi. A gente usa muito, principalmente com o inglês, que é uma língua internacionalizada. Então, às vezes você pega uns caras com uns sotaques, por exemplo, indiano, ou então o próprio chinês, falando inglês, né? Eu já tive a experiência de conversar com um polonês, é assombroso, né? Porque o sotaque deles puxado para o inglês, às vezes é uma palavra que você acha, né, que é uma coisa e é outra, ou uma palavra que você não faz ideia do que seja na hora que você pede para soletrar, que ele soletra e fala, meu Deus, nossa, é uma palavra super fácil. É que do jeito que a pessoa estava pronunciando, você não reconhecia, né? Então, por exemplo, eu tive um exemplo de um gringo, que eu dei aula para ele de português, e ele foi para o Rio de Janeiro. Ele já estava falando português até razoável, né? Foi viajar para o Rio de Janeiro. Quando ele voltou, eu falei, e aí, cara, como é que foi o Rio de Janeiro? Cara, foi legal, muito bonito, não sei o que, não sei o que. Mas o que é merma? Aí eu, como? Merma? Aí eu, cara, não sei o que é isso. Mas como não, Fernando? Eles falam isso toda hora, todo tempo eles estão falando merma. Então, como assim? Dá um contexto. E aí, merma, tá gostando? Aí eu, cara, não é mesmo, é meu irmão. Aí ele, não é meu irmão. Eu falei, cara, é meu irmão. Não é possível, Fernando, não é meu irmão. Eu falei, eles falam minha irmã, né? É meu irmão, cara. Quer dizer, ele ficou ouvindo isso durante uma semana e não sabia, não fazia ideia que era meu irmão, né? Então, se ele tivesse perguntado, ele teria entendido no começo, né? Bem, aí a gente vai então para o alfabeto, né?
Lá no vídeo de preparação eu coloquei esses terminhos aí porque eles ajudam muito, né? Vale a pena revisar isso daí, porque o que que acontece que eu já percebi quando a pessoa decora, e tem até umas musiquinhas, o neném que já estudou deve ter aprendido a musiquinha do alfabeto, né? Para aprender a cantar, para Não, lembrar. Não aprendeu? É ridículo. Né? A, B, C, é ridículo. Por quê? Quando você precisa soletrar, por exemplo, se o Tino precisar soletrar o nome dele, as letras não estão em ordem. Então, se você decora na sequência, você tem que fazer o quê? Então, por exemplo, começa com A. O A está na primeira letra, show de bola. Ei. Aí o Tino tem que ir para o L. Fala, caraca, como que é o L? Aí ele tem que falar o alfabeto inteiro até chegar no L. A, B, C, D, E, F, G, L. Aí tem o T. Caraca, agora o T está lá no final. Ele tem que falar o alfabeto de novo. Para soletrar 6 letras leva 5 minutos. Né? Então, a ideia é não aprender assim. Porque essas expressões aqui, se vocês aprenderem, né, você vai ver que quase 90% está aí. Né? Então, quando você pensar no T, você pensa no MTV, onde tem o T. Né? Quando você pensar no N, você pensa no ESPN, né? No NBA. Né? Então, a ideia é você ir buscando naquilo que você já conhece, para ficar mais fácil, né? Então, caraca, como é que tem gente que sofre muito K? Como que é o K? Como que é o K? Todo mundo fala ok. É ok. Na boa, né? Nossa, e o Y? Não faço nem ideia como é Y. Tem a música YMCA. Então, a ideia é pegar daquilo que você consegue já usar no dia a dia, que a gente acaba usando muito desses termos aí. A gente usa, né? Para puxar com mais rapidez. Porque se você decorar o alfabeto, vai demorar para você conseguir soletrar aí os nomes. Bom, então vamos lá. Então eu vou fechar aqui que eu não vou precisar, que a gente vai treinar um pouquinho agora. Eu vou para cá. Bem, o que eu fiz nessa folhinha aí? Eu coloquei de um lado algumas palavras, eu coloquei com um número para ficar mais fácil para vocês perguntarem, né? Porque essas palavras estão em inglês, né? Então, vocês têm dois problemas aí quando as palavras estão em inglês. Primeiro problema, você talvez não saiba como pronunciar, mas você já tem aí qual que é a pergunta que se faz para pronunciar. Depois que você souber a pronúncia, você tem um segundo problema, você não sabe o que essa palavra significa. Mas você já tem agora a técnica e a artimanha para perguntar o que a palavra significa. Né? Porque, na verdade, no final dessa atividade, vocês vão precisar saber como pronuncia e o que significa tudo aí. Né? E do outro lado, onde eu tenho as imagens? Onde eu tenho as imagens, você sabe o que é isso na sua língua. Então, você vai perguntar como que fala, por exemplo, melancia, abacaxi, pepino e etc. em inglês. Aí eu vou falar. Só que na hora que eu falar, você vai conseguir escrever? Só se você perguntar como que se soletra. Aí eu vou soletrar e vocês vão escrever e a gente vai checar se vocês conseguiram escrever certinho. Então separa um papel aí, folha para a gente escrever e vocês me mostrarem na câmera para ver se está certo, tá bom? Essa última coluna aqui a gente vai considerar tudo como verbos, tá? Então é tipo pensar, escutar, comprar, empurrar e telefonar, tá bom? Considerar tudo como verbo. E aqui são todos vegetais. Só que a gente vai começar primeiro pelas palavrinhas que estão em inglês. Então nós vamos treinar só duas perguntas: pronúncia e significado. Tá bom? Eu coloquei o número para ficar fácil. Na hora que você for perguntar como é que pronuncia essa palavra, aí você fala o número, number one, number five, e etc. Tá. Ok? Não precisa ser na ordem, tá, gente? Vocês podem perguntar aí fora da ordem, aliás, fica até melhor para perguntar. Então, vamos lá então, Nenê. Põe as perguntinhas aí num canto para ficar fácil para o Tino ver. E pode escolher um desses números aí e perguntar primeiro a pronúncia, para vocês repetirem, e depois o que significa. Tá. How do you say number one in English? Espera lá. How do you say this word, né? Number one. Number one. É porque o in English é para outra pergunta, né? Como você diz tal coisa que você fala em português. Você misturou as duas perguntas. Ah, tá. Né? Então é só how do you say this word, number one. Tá. Okay? Então vamos lá, repetindo. Holy punch. How do you say this word number one? Holy punch. Holy punch. Holy punch. Isso, Tino, holy punch. Fala.
Holy punch. Holy punch, exatamente. Agora tá faltando mais alguma coisa aí, Nenê. Peraí que eu já te falo. A pronúncia, né? How do you say this word? Holy punch. Peraí que eu já me acho. Peraí. Você quer saber Você como precisa que saber o que é Holy punch. is mean? Isso, vai de novo. What does fala a palavra. holy punch means? Isso. Holy punch é furador de papel. Sabe aquele papel, aquele coisa que tem na secretaria que faz 2 furinhos para colocar o papel na pasta? Uhum. Chama Holy punch. Então aí você Difícil. tem isso. Em português a gente fala furador mesmo, né, de papel. Bem, aí vocês têm 2 palavrinhas aí que vai servir para o resto da vida de vocês, né? A primeira palavra é hole, que significa buraco, tá? Hole. E punch significa socar, dar soco. Vocês vão até reparar em academias que tem aqueles equipamentos que a gente dá murro, igual de boxe, tem algumas marcas chamadas punch, né? Então punch é dar um cruzado aí, um soco, punch. Ok? Ok, Então, agora entendi bem. Então a gente já foi na número 1, já eliminamos a número 1. Deixa eu mudar de cor para saber qual a gente já foi. Vai lá, Tino, sua vez. How do you say number 7? Number 7. Não tem problema não, né? Do jeito que ele fez, tipo, how do you say number 7, também tá belezinha, tá? How do you say this word? Number 7, how do you say number 7, tranquilo. Repetindo, Tino. Pray. Pray. Isso, pray, exatamente. Então já sabe a pronúncia. Agora, What does pray mean? isso, pray, rezar. Rezar, orar, né? E aí essa palavra ela confunde bastante com play, né? Sim. Mas aí o play é outra coisa. O play é de jogar, de brincar. Aí é pray, de rezar. Tá. Boa, Nenê, próxima. How do you say number 9? Number 9. Meet. Meet. Isso, ó, meet. What does meet mean? Meet, conhecer ou encontrar. Por isso que nós temos aí, para fazer as videoaulas, tem o Google Meet, que o pessoal está fazendo reunião agora, né? Chama Google Meet, porque é de encontro, né? E também a gente tem a expressão muito prazer, que é nice to meet you, né? Que é bom conhecer você. Nice to meet you. Beleza, Tino? Próxima. How do you say number 11? Number 11. Forget. Forget. Yeah. How do you... What? What does forget mean? Esquecer. Nenê, próxima. What do you say number 4? Weird. Weird. Yeah, weird. Weird. What does weird mean? Estranho, esquisito. Então, o americano usa bastante também, claro, quando tem uma coisa assim, nossa, que estranho, que esquisito. Wow, weird. That's weird. Okay? Estranho, esquisito. Nada a ver. Uhum.
Estranho e esquisito. Mais uma, Tino. How do you say number 5? Number 5. Careful. 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 Yeah. Careful. Faz outra pergunta, antes de você escrever. What does careful means? Yes. Careful é cuidadoso. Cuidadoso. Ok? Tino, are you careful? Yes. I am. Yes, I am. Yes, I am. Bem, Nenê, por causa do tempo, e eu quero praticar mais do outro lado, vamos deixar aí a 2, a 3, a 6, a 8 e a 10, que vai ficar como tarefa para casa, que eu vou perguntar para vocês na semana que vem. E vamos para o outro lado das imagens para a gente treinar as outras duas perguntas e treinar o alfabeto também. Tá. O que você quer? Não Eu entendi. Você quer quero que ver? você pergunte agora as outras duas perguntas, para Tá. perguntar como que fala em inglês e aí como para escrever. Ah, tá bom. Tá. How do you say melancia in English? Boa. É assim? Yes. Tá. Watermelon. What? Watermelon. Watermelon. Nossa. Se precisar escrever, sai? Aham. What? Não. How do you spell? How do you spell? Papel e lápis na mão. Vamos lá, Nenê. Quero ver agora. Agora sim. W. A. Tá. Qual? A. A. T. T. E. R. M. E. L. Tá. O. Ou. N. Palavrão. É. Põe aí na frente da câmera, deixa eu ver como que ficou. Não sei se você vai conseguir enxergar aqui. Eu fiz a caneta, Consegui. tá aqui. Watermelon. Aê, tá certinho. Watermelon, melancia. Certinho. Show. Vamos na próxima, Tim. Então, o watermelon já foi. Ups. Pergunta outra coisa. How do you say cenoura in English? Carrot. 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 Qual que é a pergunta? What is spell? What does? How do you spell? How do you... What does? Não. How do you spell? How do you spell Cenoura em... cenoura? Carrot, né? How do you spell carrot? Papel e lápis aí, vamos lá. C. A. R. R. O. T. Ok? C. A. R. R. O. T. 6 letras. C-A. R. 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 Tim. R. O. T. Deixa eu ver, Nenê, o que você escreveu. Põe aí na tela pra mim. Até ele com caneta agora para você enxergar melhor. Ok. Ok? Tá certinho. Tino, o que você escreveu? Deixa eu ver o que tá escondendo aí. Não deu pra ver, não. Tá fora da câmera. Ah, peraí.
C-A-R-T. Ixi! O que acontece? Olha lá na neném como que é. O que acontece? As vogais é o maior problema, mas isso acontece quando eu estou dando aula para um gringo que ele está aprendendo português, é a mesma coisa. E também inverte todas as vogais. Por quê? Porque a gente escuta E, a gente já imagina o E, né? E não é o A. Aí a gente escuta I, a gente pensa que é o nosso I, e não é o E, né? Tanto que por isso que a gente fala e-mail, mas ele escreve com E, né? Então tem que treinar principalmente as vogais, a E e a I. Quando eu falar I, não é A, é o I de iPhone, né? Então tem que ir treinando dessa forma, porque no começo é assim mesmo. Então, só uma dica, quando eu repito a letra, que nem aí no carrot, que tinha 2 vezes o R, é comum também da pessoa falar double R, né? Porque dobra o R. Então, se vocês ouvirem assim, por exemplo, tem 2 T's, fala double T, que é de dobra, tá? Double T. Tem 2 R's, double R, ok? Então, é ok também eu falar assim, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, mais uma, Nenê, porque essa parte é a mais difícil, hein? Tá. How do you say berinjela in English? Berinjela, eggplant. Eggplant. Yeah. Yes. Eggplant. How do you spell eggplant? Eggplant. Lápis e folha aí. I. Atenção na dica que eu acabei de dar, ó. Double G. Double T. Double G. Sim. P. Que? P. 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 Não entendi. B? P. O P de ESPN. Tá. L. L. Tá. A. A. N. T. T. MTV. T. Repetindo. I. Double G. P. L. A. N. T. T. Tá. Deixa eu ver, Nenê, como que ficou. Tem uma letrinha chatinha aí. A letrinha chatinha foi a letrinha que você errou mesmo, no double. Tá bom, Não, Nenê? double T? Não, é double G. Double G. G é G. É o G. Isso. Double G. Double G. É o egg de ovo, né? Se você fosse analisar a palavra, ficaria planta ovo. Tá. Eggplant. Então, E-G-G-P-L-A-N-T. T. Exatamente. É isso aí. Tá. Vamos mais uma, Tino. Dá tempo de fazer mais ainda. Vamos lá. Berinjela já foi. How do you say abacaxi in English? Pineapple. 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 How do you spell pineapple? Isso. How do you spell? Aberto, tá? Spell. Pineapple. Então vamos lá, escrevendo. Pineapple. P. I. De iPhone. I. N. De NBA. N. I. De e-mail. I. A. De NBA. Double P. P. Double P. L. Não acabou ainda? Tá faltando ainda. L.
Tem mais duas letras, EL e a última letra I, de e-mail. Vamos ver como ficou. Eu já tinha terminado antes, mas saiu. Põe mais para baixo, Tino. Aí, para aí. Opa, não, sobe, sobe, sobe. Direita, direita, direita. Ou esquerda, então, esquerda. A gente está ao contrário. Vai mais. Aí, parou. PIN, tá certo? Agora o I de e-mail, você colocou o I normal em português. É o E. É o E, né? Então é I de e-mail. Então tá certinho. Aí aqui depois do P tem o L. Então LE. Tá invertido, eu acho. Deixa eu ver se é o E, de Apple, de maçã. Deixa eu ver o seu, Neném, como que se ficou certinho. Eu tinha rasurado aqui, aí eu pus um mais. Pineapple, certinho. Pineapple, tá certinho, tá certinho. Bem, você viu aí, só é mais as vogais mesmo, tem que focar nas vogais. O legal dessa atividade agora, Neném, como vocês falaram que depois do almoço vocês gostam de sentar lá fora e estudar e tal, vocês conseguem treinar isso daí pacas agora, né? De um vai soletrando e o outro vai escrevendo, depois inverte. Você enxerga, Fernando, que eu fiz a lápis. Dá uma olhada no exercício ontem, aqui, ó. Onde está meu dedo? Opa, aqui, ó. Olha o que eu fiz. Você escreveu como que pronuncia isso? Eu fui pondo a letra e fui repetindo. A Vai pronúncia. repetindo. Ah, legal, isso é legal. A estratégia cada um tem a sua, né? Então tem gente que prefere. Eu não gosto de estudar assim, eu prefiro associar com alguma coisa, mas essa é a sua estratégia. O importante é funcionar. O importante é funcionar. Isso aqui, essa forma aqui era chamada análise fonética em português. Sim. É que o que me deixa um pouco com medo é que assim, a análise fonética ela tem os próprios símbolos, né? Você não escreve do jeito que a gente fala, com as letras que a gente fala. Então é isso que me assusta. Então, tanto você pegar não sei se vocês têm aí dicionário de inglês, você pega a análise fonética, ela vem entre duas barras, né? Ela tem as barras e vem dentro a forma que pronuncia, porque antigamente a gente não tinha esses Google da vida, que agora é só clicar lá e você já escuta a palavra. Mas na minha época tinha que pegar no dicionário e entender lá, né? Era muito mais difícil. Então, assim, se você sabe fazer símbolos fonéticos, é perfeito. Agora, quando a gente adapta as nossas letras do nosso alfabeto para fazer a análise fonética, ela pode ser perigosa, né? E cria aquele vídeo que eu falei para você lá no primeiro videozinho, a gente achar que vai escrever do jeito que a gente fala. Então, isso me deixa um pouco preocupado. Só foi decorar o alfabeto sem ser na sequência, como você disse, entendeu? Tenta fazer de trás para frente, sabe? Pega do Z, põe ele no papel e põe ao contrário, depois escreve tudo bagunçado e tenta ir falando. Porque é um trabalho mental, né? Porque a nossa mente, ela costuma. O pessoal faz a mesma coisa no Nenê com o número. São os números em inglês? Sei, conta aí. Aí o cara diz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ele para no 20 e fala, caraca, que legal. Como que é o 15? Aí ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mente dele fez decorar aquilo numa sequência. Quando você tem que puxar no meio, ele não consegue. Né? Então, tem que fazer separado para quebrar é neurociência, né? Então, se a gente não quebra isso aí, a gente tem que fazer uma sequência. Deixa eu perguntar para vocês antes de terminar. Vocês conseguem imprimir coisas aí? Sim, está dificuldade, mas eu consegui alguma coisa. Tá. Acho que é mais assim, porque trocou a impressora, o Tino ainda está apanhando um pouquinho. Aqui imprimi, ó. Esse aqui. Ah, maravilha. Então, maravilha. Porque o que acontece? Eu vou mandar... Esse outro aqui, ó. Show. Não, ótimo. Sabe por quê? Eu estou seguindo, né, o mesmo padrão que eu sigo aqui nos meus cursos, né, de conteúdo, eu digo, né, para seguir um padrão internacional, né, então para vocês saberem exatamente onde que vocês estão. Então qualquer material de inglês de qualquer lugar que vocês forem, ele vai seguir essa lógica porque é um padrão internacional que chama CEF. Então eu estou usando esse mesmo padrão. Então hoje a gente finaliza exatamente a primeira unidade, né, do material que eu uso. Eu não estou usando o material, mas a gente termina a primeira unidade. Você vê como foi rápido. Coisa que levaria 9 aulas, a gente fez em 3, né? Mas também por quê? Porque o fato de eu gravar os vídeos e mandar antes de vocês estudarem também, facilita. Né? Facilita. Então a gente reduz na metade, né? Até mais da metade. Então o que eu queria ver com vocês é o seguinte. Eu queria mandar para vocês exercícios de fixação. Então eu vou escanear aqui as páginas,
tá? E eu vou mandar para vocês. Por isso que eu perguntei se vocês conseguem imprimir. Então eu escaneio, mando as páginas para vocês fazerem, e depois vocês podem me mandar para eu corrigir. Não é para esperar a aula, não. Assim que terminar, ou tirar foto, se vocês conseguirem escanear, ótimo, se não tirar foto, para eu ir corrigir e vendo. Porque eu também tenho uma provinha, né? Porque depois que vocês fizerem a lição e eu ver que tá legal, que não tem nenhuma dúvida ali, eu posso mandar para vocês a provinha, para vocês responderem a provinha. E na provinha inclusive tem áudio. Nesses que eu vou mandar para vocês também tem áudio, que vocês têm que ouvir e responder questões que tem áudio, tá? Então eu vou mandar primeiro os exercícios. Eu comentei isso contigo ontem, que eu estou sentindo falta de exercício. Não, eu vou mandar, eu tenho o exercício aqui, né? Então eu tiro, escaneio e mando para vocês em imagem, é só entrar, né? Abrir, você sabe abrir o WhatsApp no computador para imprimir, né? Que é do jeito que eu mandei para vocês, que vocês conseguiram, é só fazer a mesma coisa. Tá? Não, eu vou mandar hoje ainda, eu vou terminar uma aula, daqui a pouquinho já mando para vocês já irem fazendo. Assim que for terminando, já me manda para eu ver se está legal, porque se estiver legal, eu já mando o teste para vocês, lá para segunda-feira, assim, ou terça, eu mando a provinha para vocês fazerem, para a gente finalizar o negócio de forma certinha. Pô, tá aqui, fizeram uma prova, tá legal, vamos bola para frente, que isso daqui tá tranquilo. Então é bom a gente fixar, né? A gente, como professor, a gente sabe, né? Se não tiver fixação, parece que fica tudo numa nuvem, você não consegue dimensionar, né? Então, vamos fazer isso ainda hoje. Vou mandar para vocês ainda hoje. Tá bom? Então, manda hoje, terminou, vocês já me mandam. Se conseguir fazer o mais rápido possível, eu já mando a prova. E amanhã, na sexta, eu já faço o videozinho aí de preparação para a unidade 2. A gente vai entrar com profissões. E aí vai entrar com parte de verbo pesado. Chega de só verbo to be. Agora, só para começar, nós vamos ver só 100 verbos. Brincadeira, eu vou começar com uns 20, tá? Não arriar. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus aí. Boa semana para vocês. Daqui a pouquinho mando as coisas para vocês. Tá bom? Bye bye. Bye bye. See you next week. Tchau.